Ecos do escuro. A noite desceu como uma cortina pesada sobre a velha casa de tijolos vermelhos. O vento que entrava pelas frestas das janelas parecia sussurrar nomes que ninguém ousaria repetir. No quarto do andar de cima, Lucas e Marina estavam sentados no chão, encostados nas paredes, olhando fixamente para o corredor que levava à escada. A única luz vinha de uma lâmpada fraca no teto, cujo brilho oscilava a cada instante, lançando sombras que se contorciam como se tivessem vontade própria. A casa estava silenciosa, mas não de um silêncio normal. Era um silêncio cheio de presságios que carregava o peso de algo antigo e vivo, algo que já tinha habitado cada canto daquele lugar antes deles chegarem. Lucas sentiu o ar se tornar mais frio, e um arrepio percorreu sua espinha. Marina estremeceu e encolheu os braços ao redor dos joelhos, sem precisar dizer nada. Ela sabia que não estavam sozinhos. No corredor, a sombra de uma porta parcialmente aberta começou a se alongar, deslizando pelo chão como uma mancha líquida. Lucas tentou se convencer de que era apenas um truque da luz, mas a sensação de ser observado aumentava a cada segundo. Um rangido ecoou do piso de madeira, distante, mas nítido, como se alguém pesado tivesse descido a escada sem fazer barulho em nenhum degrau. De repente, um vulto passou rapidamente pelo canto do olho de Marina. Ela piscou, e ele desapareceu. Lucas se levantou devagar, hesitando a cada passo, e foi até a porta do quarto. O ar estava mais denso, e ele sentiu o cheiro de terra úmida, misturado a algo metálico, como sangue antigo. A porta rangeu levemente quando empurrou, revelando o corredor vazio. Mas as paredes pareciam respirar, ondulando em movimentos sutis, e sombras pareciam se mover contra a luz da lâmpada trêmula. No quarto vizinho, um quadro caiu sozinho, estalando no chão e deixando uma rachadura no vidro que parecia expandir-se como uma ferida viva. Marina gritou baixinho, mas não havia ninguém para ouvir além deles. Lucas segurou sua mão, sentindo a pele gelada e tremendo, e juntos se moveram pelo corredor, tentando alcançar a sala de estar. Quando chegaram à sala, a cena era ainda mais perturbadora. O relógio de parede marcava horas impossíveis. Os ponteiros giravam para trás, acelerando e parando abruptamente. Um armário antigo começou a se abrir sozinho. E dentro, figuras em miniatura, como bonecos antigos, se contorciam como se estivessem respirando. Um deles olhou diretamente para eles, com olhos que refletiam a própria escuridão da casa. Lucas engoliu em seco e recuou, mas a porta da frente se fechou com força, prendendo-os lá dentro. Marina apontou para a janela. Fora, a lua estava coberta por nuvens negras, mas, por um instante, parecia que centenas de olhos a observavam do quintal. Vozes suaves e distantes começaram a sussurrar nomes. Os deles. Cada sílaba parecia perfurar a mente, provocando lembranças de medos antigos, de traumas que nem sabiam que existiam. Lucas tentou falar, mas a garganta parecia entupida. O som de passos rápidos começou a ecoar pelo piso de madeira, mesmo que ninguém estivesse visível. No canto da sala, o reflexo da lâmpada revelou algo que não estava ali antes. Uma figura esquelética, com braços longos demais, inclinou-se sobre eles, movendo-se com uma lentidão quase dolorosa, enquanto sussurrava algo inaudível, como um segredo antigo que não deveria ser conhecido. O vento da noite aumentou, e portas e janelas bateram ao mesmo tempo, fechando-se em um estrondo ensurdecedor. Marina sentiu mãos invisíveis agarrando seus ombros, empurrando-a contra a parede. Lucas tentou lutar, mas algo o segurava pela cintura, levantando-o alguns centímetros do chão. A respiração deles tornou-se rápida e descontrolada. Luzes da lâmpada piscavam, revelando flashes de figuras que se materializavam e desapareciam, algumas delas parecendo versões distorcidas deles mesmos. O tempo parecia esticar e comprimir dentro daquela casa. Cada segundo durava minutos, e cada minuto parecia eternidade. Um sussurro final ecoou em suas mentes, um aviso ou uma promessa, algo que parecia chamar pelo nome deles, implorando para que não saíssem, ou talvez para que nunca mais entrassem em casa. Quando a lâmpada apagou de vez, a escuridão tomou conta de tudo. Eles não podiam mais distinguir paredes, portas ou o chão. Só sabiam que estavam cercados. Uma sensação de frio absoluto os envolveu, e por um instante, Lucas e Marina sentiram que não estavam mais sozinhos nem juntos, mas divididos, espalhados entre sombras, observados por algo que não tinha forma, mas tinha intenção. O silêncio voltou, mais pesado que antes, mas não era silêncio de paz. Era um silêncio que prometia que a casa jamais os soltaria. Nem aquela noite, nem a próxima, nem nunca. E então,
Uma última sombra surgiu na porta da sala, alongada e mais alta que qualquer ser humano. Ela não entrou, apenas ficou lá, imóvel, como se estivesse esperando. Esperando o quê? Nem Lucas nem Marina poderiam saber, porque algo na casa sempre vê, mesmo quando ninguém olha. O eco do escuro continuaria. A sombra imensa permanecia imóvel na porta da sala, como um guardião silencioso. Lucas tentava respirar fundo, mas cada inspiração parecia trazer consigo o ar pesado de séculos, impregnado de poeira e algo que não era deste mundo. Marina não conseguia se mover. Seus olhos estavam fixos naquela silhueta que oscilava com o piscar da lâmpada moribunda. De repente, o relógio no chão começou a bater. Não as horas, mas um som seco, repetitivo, como se cada ponteiro fosse uma martelada. O eco se espalhou pela sala, vibrando nas paredes até que as rachaduras se expandiram, revelando dentro delas algo negro, pulsante, como carne viva tentando escapar do concreto. As sombras que antes apenas observavam começaram a se mover. Eram contornos humanos, mas alongados, retorcidos, sem rosto. Elas se arrastavam pelas paredes, pelo teto, pelo chão, até cercarem os dois adolescentes. Lucas puxou Marina pela mão e correu em direção à escada, a única saída que restava. Mas cada degrau rangia como se gritasse, e algo parecia empurrá-los para baixo. No topo, encontraram uma porta que nunca tinham visto antes. Estava entreaberta e uma luz pálida escapava por ela. Entraram. O quarto não parecia pertencer àquela casa. Era uma sala estreita, com paredes cobertas de espelhos antigos, todos manchados e rachados. No centro, uma poltrona virada para eles vazia, mas os reflexos não estavam vazios. Nos espelhos, Marina viu a si mesma, mas mais velha, com o olhar vazio e a pele sem cor, como se já estivesse morta há muito tempo. Lucas, por sua vez, via versões dele mesmo presas dentro dos vidros, batendo com os punhos, tentando sair. De repente, um estalo percorreu o ar e um dos espelhos se quebrou sozinho. Um braço negro deformado saiu dele tentando agarrar Lucas. Ele se afastou, mas outros espelhos começaram a rachar, deixando escapar sussurros e gemidos que preenchiam o quarto como um coro de agonia. Marina caiu de joelhos, tapando os ouvidos, mas os sons estavam dentro da cabeça dela. Vozes dizendo que a casa já os havia escolhido, que não havia volta, que eles agora pertenciam às paredes. Lucas tentou puxá-la para fora, mas quando se virou, a porta tinha desaparecido. Onde antes havia saída, agora era apenas parede coberta de espelhos. A sombra alta da sala surgiu no reflexo, maior do que nunca, curvada, com braços tão longos que alcançavam os cantos do vidro. Ela não atravessava, apenas observava, como se esperasse que os dois aceitassem o inevitável. Então um silêncio absoluto tomou conta. Marina se levantou devagar, os olhos ainda fixos no reflexo dela mesma dentro do espelho. Só que sua imagem começou a sorrir. Não um sorriso humano, mas algo rasgado, impossível. Antes que pudesse reagir, a sua versão dentro do vidro agarrou seu braço de dentro para fora. O toque era frio, mas sólido. Lucas tentou puxá-la, mas o espelho a sugou com violência, deixando para trás apenas um estilhaço manchado de sangue. Lucas gritou, mas não havia mais ninguém para ouvir. Restou apenas ele, os espelhos rachados e as sombras em volta fechando o círculo. Um por um, os reflexos de si mesmo pararam de se mover, congelados como estátuas de vidro. Apenas um deles ainda se debatia, a versão dele que parecia estar dentro do espelho central. Lucas correu até ele batendo no vidro, mas no instante em que o fez, sentiu-se puxado. Um impacto seco o atravessou, e então tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, percebeu que não estava mais no quarto dos espelhos. Estava na sala da casa novamente, sentado na poltrona que antes estava vazia. A lâmpada no teto piscava fracamente, e o relógio no chão tinha parado. Ele tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Apenas os olhos se moviam, e no reflexo do vidro quebrado, viu Marina, não mais uma garota, mas algo pálido, com os olhos completamente negros, observando-o de perto. A sombra alta surgiu atrás dela. Não precisava entrar. Já tinha o que queria. O relógio recomeçou a girar para trás. E Lucas percebeu a verdade. A casa não os prendia. Ela os substituía. A casa no fim da estrada. Sempre gostei de pensar que finais de semana em família eram como pequenas pausas no caos da vida. A oportunidade de respirar fundo, desligar o celular e simplesmente ouvir o som dos pássaros e do vento passando pelas árvores. Foi isso que pensei quando aceitei o convite de minha esposa, Clara,
para irmos passar 3 dias no campo com nossos filhos, Gabriel e Helena. A casa pertencia a um amigo de infância dela, que se mudara para o exterior e a deixara praticamente abandonada. Vai ser perfeito. Ela disse sorrindo. Natureza, silêncio, uma chance de nos reconectarmos. Eu queria acreditar nisso, mas havia algo naquela casa, desde a primeira vez que a vi ao fim da estrada de terra, com janelas escuras e telhas quebradas, que me fez sentir como se estivéssemos entrando em território proibido. O lugar era grande, cercado por um mato alto e descuidado. O portão de ferro rangia como se estivesse reclamando de ser aberto depois de tanto tempo. Helena, nossa filha de 7 anos, apontou para o sótão e disse que viu alguém acenando para ela. Clara riu e disse que era só a imaginação fértil de criança. Eu não ri. Não havia ninguém na casa, pelo menos não que devêssemos ver. Na primeira noite tudo parecia normal. Jantamos macarrão feito às pressas, bebemos vinho barato e colocamos as crianças para dormir no quarto ao lado do nosso. Mas logo após a meia-noite acordei com passos no corredor. Pensei ser Gabriel indo ao banheiro, mas quando abri a porta, o corredor estava vazio e o ar estranhamente frio. A madeira do chão estalava como se alguém tivesse acabado de passar correndo. Na manhã seguinte, Clara estava estranhamente pálida. Ela disse que sonhou com alguém sentado ao pé da cama, observando-a, mas não quis falar muito sobre isso para não assustar as crianças. Helena parecia distraída, riscando símbolos estranhos no seu caderno de colorir. Símbolos que, de alguma forma, pareciam familiares, embora eu não conseguisse dizer de onde. Na segunda noite, os sons ficaram mais fortes. Batidas vinham do porão. Gabriel jurou ter visto uma sombra deslizando pela sala, mas quando fomos verificar, só encontramos o vento balançando as cortinas. Foi então que percebi que a casa tinha um cheiro estranho, como terra úmida misturada a algo metálico. Helena começou a falar com alguém invisível. A moça do vestido branco. Ela dizia. Ela está triste porque não pode sair daqui. Clara tentava acalmá-la, dizendo que era só imaginação, mas eu via o medo crescendo nos olhos dela. No terceiro dia, encontrei a porta do porão aberta. Eu tinha certeza de que a havia trancado. Peguei a lanterna e desci contra todo o instinto. O cheiro lá embaixo era sufocante, e as paredes estavam cobertas por marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado escalar para fora. No fundo, havia uma cadeira velha, com cordas ainda presas aos braços de madeira, e manchas escuras no chão que não deixavam dúvidas sobre o que tinham sido. Quando voltei, Helena estava na porta, olhando fixamente para mim. Ela disse que vocês não deveriam ter descido lá, murmurou. Clara queria ir embora imediatamente, mas o carro não pegava. Nem o celular funcionava. Era como se estivéssemos isolados do mundo. Passamos o dia tentando acalmar as crianças e evitar os lugares da casa que nos davam arrepios. À noite, decidimos dormir todos juntos no quarto principal. Achamos que unidos estaríamos seguros, mas não estávamos. Às 3 da manhã, Helena começou a rir no escuro. Um riso baixo, arrastado que não era dela. Quando acendemos a luz, ela estava de pé, no canto do quarto, com os olhos vidrados. Ela quer que vocês fiquem. Agora a casa tem uma nova família. As portas bateram sozinhas. As janelas se fecharam com violência. O quarto ficou gelado, como se estivéssemos dentro de um túmulo. Clara chorava, abraçada em Gabriel, que tremia sem entender. Eu tentei pegar minha filha, mas algo me empurrou com força contra a parede. Senti como se mãos invisíveis me segurassem, me prendendo. E então eu a vi. No reflexo do espelho rachado do quarto havia uma mulher de vestido branco, os cabelos cobrindo o rosto, parada atrás de nós. Ela não se movia, mas eu sentia seu olhar atravessando cada centímetro do meu corpo. Acordei no chão sem saber quanto tempo havia se passado. O quarto estava vazio. Clara e as crianças haviam desaparecido. Saí correndo pela casa, gritando os nomes deles, mas a única resposta que obtive foi o eco da minha própria voz. No porão, as cordas da cadeira estavam soltas. Agora estou sozinho aqui. A casa parece respirar em volta de mim, como se tivesse vida própria. As paredes rangem, as portas se abrem e fecham. E às vezes ouço as vozes deles me chamando, distantes, abafadas, como se viessem de trás das paredes. Não sei se ainda estão vivos, se foram levados pela mulher do vestido branco, ou se a casa simplesmente os engoliu. Mas toda noite, à mesma hora, escuto Helena rindo no corredor. E cada vez mais, sinto que não estou apenas preso aqui. Sinto que, pouco a pouco, estou me tornando parte da casa também. Não sei mais quanto tempo estou aqui. As horas se dissolvem na escuridão desta casa como se o tempo não tivesse importância. A luz do sol raramente atravessa as janelas. Quando atravessa,
É pálida, cinzenta, quase sem calor. Tenho a sensação de que o mundo lá fora continua, mas de alguma forma fui arrancado dele. Os risos de Helena ecoam pelo corredor todas as noites. Não importam as portas que eu tranque, não importam os móveis que eu empilhe. O som sempre chega até mim. Às vezes a voz dela chama. Papai, vem brincar. Outras vezes é Gabriel que grita, desesperado, pedindo socorro. E então, no silêncio absoluto que segue, eu ouço Clara soluçar baixinho, tão próximo do meu ouvido, que chego a sentir o calor da respiração dela. Mas quando me viro, não há ninguém. No início tentei lutar. Bati contra as portas, tentei quebrar janelas, procurei qualquer saída. Mas é como se a casa se rearranjasse de propósito. Um corredor que ontem levava à cozinha hoje se alonga e leva ao porão. Uma porta que deveria abrir para fora dá para um quarto escuro que nunca existiu. A arquitetura não é mais lógica. É um labirinto que se reinventa para me manter preso. No porão encontrei mais cadeiras, não apenas uma, mas várias, alinhadas como se fossem parte de um ritual. Algumas ainda tinham cordas gastas, outras estavam quebradas. No chão, símbolos estavam riscados. Marcas circulares que lembravam os desenhos que Helena fazia no caderno. Cometi o erro de tocar um deles. Por um instante, jurei ouvir minha filha sussurrar que estava com frio. Na segunda semana, pelo menos é o que suponho, comecei a ver Clara. Ela aparece nos cantos dos cômodos, sempre de costas, como se estivesse procurando algo no chão. Quando me aproximo, ela se vira devagar e percebo que o rosto dela não está completo. É como se a pele tivesse sido arrancada, deixando apenas uma superfície lisa, branca, sem olhos, sem boca. Ainda assim, eu ouço sua voz dentro da minha cabeça. Por que você não nos salvou? Eu grito que tentei, que não sabia o que fazer, mas a casa engole minhas palavras. Certa noite, acordei deitado na cadeira do porão, as cordas apertadas nos meus pulsos. Não me lembro de como fui parar lá. O mais terrível não foi a dor, mas o fato de eu não ter lutado para sair. Parte de mim parecia aceitar aquilo, como se fosse inevitável. Quando finalmente me soltei, vi algo escrito na parede. Algo que não estava lá antes. Agora é a sua vez. As vozes ficaram mais nítidas depois disso. Já não são apenas os meus filhos, nem Clara. Outras vozes se juntaram ao coro. Homens e mulheres desconhecidos, crianças chorando, gritos que parecem vir de décadas atrás. A casa é uma prisão de almas. Cada família que entrou aqui deixou pedaços de si mesma presos nas paredes. E agora percebo que Helena não estava inventando quando dizia que falava com a moça do vestido branco. Ela não é apenas uma aparição. Ela é o coração da casa. Uma jovem que foi torturada aqui, séculos atrás, quando o lugar era usado como fazenda. Amarrada, morta lentamente, esquecida sob as tábuas do porão. O ódio dela se espalhou como raízes, envenenando cada pedra, cada porta. Ela me visita todas as noites, sempre parada diante do espelho do quarto, com o rosto escondido pelos cabelos. Nunca se move, nunca fala. Mas eu sei o que ela quer. Substituição. A casa exige uma nova alma para libertar as antigas. O problema é que ela não escolhe quem. Ontem ouvi Gabriel claramente. Ele gritava do lado de fora, chamando meu nome. Corri até a porta principal, e pela primeira vez, ela estava destrancada. A rua de terra estava diante de mim. O céu cinzento, o vento frio, e a uns 20 metros de distância meu filho em pé, com os olhos arregalados. Papai, vem rápido! Eu corri. Corri com todas as forças, mas quanto mais avançava, mais distante ele ficava. Meus pés afundavam na terra como se fosse areia movediça. Quando finalmente alcancei o ponto onde ele estava, só havia um espantalho retorcido, com roupas rasgadas e um saco de estopa no lugar da cabeça, pregado ao tronco de uma árvore. E atrás de mim o portão da casa estava fechado novamente. Não tentei abrir. Hoje percebi que minhas mãos não param de tremer. Escrevo isso em um pedaço de papel amarelado que encontrei numa gaveta, junto de cartas antigas de outras famílias que passaram por aqui. Todas terminam do mesmo jeito. Mensagens interrompidas, frases sem fim. Mas eu vou terminar a minha. A moça do vestido branco está no corredor agora. Posso sentir o peso da presença dela. Não adianta mais fugir. A casa me escolheu. Talvez, se eu me entregar, Clara e as crianças sejam libertos. Talvez, se eu ocupar o lugar dela, as vozes finalmente parem. Ou talvez não. De qualquer forma, sei que meu corpo já pertence à casa. Os espelhos não me mostram mais. O reflexo que aparece é dela, sempre dela,
Se alguém encontrar este papel, fuja. Não tente salvar ninguém. Não entre aqui. A estrada de terra não leva a lugar algum além desta prisão. A casa não deixa sobreviventes. E agora? Agora eu ouço passos descendo as escadas. Ela vem me buscar. O último cliente. Eu nunca gostei de trabalhar sozinho. Mas aquela noite na loja parecia tranquila demais para me preocupar. As luzes estavam estalando e piscando em um ritmo irregular, lançando sombras longas que pareciam se esticar pelas prateleiras. O relógio na parede marcava quase meia-noite, e eu já havia passado por todas as tarefas de rotina. Conferir estoque, organizar gôndolas, limpar o chão. Ainda assim, algo me mantinha inquieto, uma sensação desconfortável de que não estava sozinho, mesmo com a loja vazia. Comecei a caminhar entre as prateleiras, ajustando etiquetas e empurrando caixas de produtos, tentando ignorar o ruído constante da porta automática. De vez em quando ela se abria sem que eu tivesse me aproximado, rangendo de forma estranha, como se fosse habitada por algum mecanismo antigo que decidira acordar apenas para me assustar. Ao olhar para fora, vi apenas o estacionamento vazio, refletido nas vidraças da entrada, e o breu da rua além. Enquanto dobrava uma seção de utensílios domésticos, notei algo fora do lugar. Um carrinho de compras, abandonado no corredor principal, como se alguém tivesse saído correndo sem perceber. Me aproximei, mas não havia pegadas, nem sinais de luta. O silêncio era absoluto e ainda assim havia algo na loja que parecia respirar comigo. Minha respiração ficou curta e meus passos, cuidadosos, ecoavam em um compasso que não deveria existir. Decidi verificar a parte de trás da loja, onde guardávamos mercadorias e produtos em estoque. O corredor estava mais escuro, mesmo com as lâmpadas fluorescentes acima, e cada estante projetava sombras que se moviam de forma sutil, como se respirassem com vida própria. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando percebi que algo tinha sido deslocado na última vez que organizei aquela seção. Um pacote de ferramentas estava deitado no chão, fora de lugar. A princípio, imaginei que talvez tivesse caído sozinho, mas a posição perfeita do objeto sugeria outra coisa. Alguém ou algo havia me observado e decidido se manifestar de forma silenciosa. Continuei avançando, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação, mas quando alcancei o corredor das embalagens, senti uma presença atrás de mim. Não uma sombra, não um vulto, apenas a certeza de que algo respirava próximo, algo frio, sem forma definida. Minha pele se arrepia, e o ar pareceu mais denso, como se eu estivesse respirando água. Olhei rapidamente para trás. Nada. Mas a sensação permaneceu, e meus instintos gritavam para que eu não continuasse. Resolvi então dar uma olhada na frente da loja, perto do caixa. O terminal estava desligado. Apesar de eu ter conferido todos os sistemas antes de começar minha ronda, as luzes do visor piscavam brevemente, e então se apagaram de vez, mergulhando o local em uma penumbra quase total. Um calor súbito e opressivo preencheu o ambiente, e o ar cheirava a ferro e poeira antiga. Eu não conseguia ouvir nada além da batida do meu coração. E ainda assim, havia um som sutil, um arranhar distante, vindo de algum lugar entre as prateleiras. Me movi devagar, cada passo calculado, tentando não fazer barulho. O arranhar ficou mais próximo, acompanhado por um estalo ocasional, como se algo pesado tivesse sido arrastado pelo chão. Meus olhos se ajustaram à escuridão, e percebi formas distorcidas nas extremidades da visão. Eram caixas empilhadas, mas pareciam se mover sozinhas, cambaleando ligeiramente, como se respirassem. Um vento frio passou por mim, e senti meus cabelos se arrepiar. Naquele instante, a porta de entrada se abriu sozinha com um estrondo, e a luz da rua invadiu a loja, iluminando algo que me congelou no lugar. Um reflexo no vidro do caixa, mas não era meu. Havia alguém, ou algo, atrás de mim, imóvel, indistinto, quase fundindo-se com as sombras da loja. Tentei falar, mas minha voz falhou, meus músculos tremiam. Por um momento, pensei que pudesse ser apenas uma ilusão, resultado do cansaço e da tensão. De repente, todas as lâmpadas piscam em um curto-circuito simultâneo. No instante em que a luz voltou, não havia mais reflexo, não havia mais forma, mas o ar mudou. Parecia saturado, carregado de algo antigo, algo que não pertencia à realidade que conhecia. O silêncio se tornou absoluto, esmagador, e por um breve instante, senti que a loja havia deixado de ser apenas uma loja. Havia se transformado em algo vivo, observando, esperando, respirando comigo. Eu tentei sair, correr para a porta, mas meus pés não se moviam.
Cada tentativa de andar parecia ser resistida por algo invisível. Uma força que puxava e arrastava minhas pernas, mantendo-me preso ali. As sombras nas prateleiras começaram a se alongar, formando figuras quase humanas, que desapareciam sempre que eu olhava diretamente para elas. Um cheiro metálico e ácido encheu meus pulmões, e uma sensação de pavor absoluto tomou conta do meu corpo. E então ouvi um som que fez minha mente congelar. Um sussurro silencioso. Um murmúrio dentro da própria cabeça que não vinha de fora, mas de dentro. Ele dizia algo que eu não consegui compreender, mas que sabia ser uma ameaça. Algo estava tentando me comunicar algo, me guiar ou talvez me prender ali para sempre. Meu instinto gritou para que eu lutasse, mas meu corpo permanecia imóvel, e eu percebi que não estava apenas sozinho naquela loja. Eu era parte dela agora. A luz piscou mais uma vez, e por um instante tudo voltou ao normal. As sombras recuaram, o ar parecia mais leve, e o carrinho de compras abandonado estava novamente no lugar certo. Mas eu sabia que não era seguro. Algo havia acordado e não iria me deixar ir tão facilmente. Enquanto respirava pesadamente, encostado na parede, percebi que o relógio na parede avançava rapidamente, pulando minutos e segundos em padrões irracionais. E então, do fundo do corredor, surgiu uma movimentação mínima, quase imperceptível, mas que me fez perceber que alguém, ou algo, estava se aproximando novamente. Eu estava preso, sozinho, e a loja estava viva. E eu sabia que aquela noite ainda não havia terminado. O corredor diante de mim parecia mais longo do que antes. Cada prateleira projetava sombras que se entrelaçavam, formando algo que lembrava figuras humanas, mas com proporções distorcidas, quase elásticas. Cada passo meu era acompanhado por um som leve, quase imperceptível, um arrastar, um sussurro metálico, como se a loja estivesse respirando e testando minha presença. Senti algo gelado tocar meu ombro, mas ao me virar, não havia nada, apenas as sombras. Mas a sensação permaneceu, insistente e desconfortável, como se minha própria pele não me pertencesse mais. Tentei avançar, cada passo mais pesado que o anterior, e percebi que o chão parecia absorver meu peso, tornando-me lento, preso. A cada instante, o ar ficava mais denso, e meus pulmões ardiam como se respirassem fumaça invisível. Olhei para o fundo do corredor e vi algo que me congelou por completo. Um reflexo, ou melhor, um eco distorcido de mim mesmo, parado entre duas prateleiras. Ele não piscava, não respirava, mas seus olhos, ou aquilo que eu sabia serem olhos, me seguiam com uma intenção silenciosa. A forma começou a se mover, mas não como um ser humano. Era mais fluida, deslizando sem esforço pelo chão, contornando obstáculos como se estivesse suspensa no próprio ar. O medo me paralisou, e então percebi algo pior. O corredor atrás de mim já não parecia mais o mesmo. As luzes piscavam, e cada flash revelava corredores que eu não havia visto antes. Prateleiras que se multiplicavam, estendendo-se em labirintos impossíveis. Eu sabia que não estava apenas perdido, estava sendo guiado, ou talvez levado. De repente senti mãos, invisíveis, mas reais, me segurarem pelos pulsos. Tentei gritar, mas minha voz saiu abafada como se estivesse submersa. A pressão aumentou, e uma sensação de pavor absoluto tomou conta de mim. Eu podia sentir a loja respirando, pulsando, viva, manipulando o espaço ao redor, criando caminhos que não existiam segundos atrás. Sem aviso, uma luz fraca surgiu no centro do corredor. Não era luz elétrica, mas um brilho difuso, amarelado, que parecia flutuar no ar. E no seu centro, uma figura indistinta se formava. Alta, esguia, com braços longos e dedos finos que se moviam lentamente, quase dançando no ar. Ela não tinha rosto, apenas uma massa escura onde olhos deveriam estar. E ainda assim, eu sabia que me via, que compreendia minha presença, que esperava por mim. Um frio intenso percorreu meu corpo, e minhas pernas finalmente cederam. Caí de joelhos, mas a figura não avançou de forma direta, apenas permaneceu flutuando ali, imóvel, como se estivesse estudando meu medo, medindo minha reação. Então, uma onda de sussurros invadiu minha mente, centenas de vozes indistintas, todas falando ao mesmo tempo. Algumas imploravam, outras riam, outras apenas observavam. Eu não conseguia entender nenhuma palavra, mas sabia que cada som carregava ameaça, promessa e curiosidade ao mesmo tempo. O brilho começou a se espalhar, iluminando corredores impossíveis, prateleiras que se estendiam além do teto.
caixas empilhadas até perderem a forma. Eu tentei me levantar, fugir, mas era como se o chão tivesse se tornado líquido, absorvendo minha força. O ar ao meu redor parecia vivo, comprimindo-se contra minha pele, e percebi que a loja não era apenas um lugar físico. Ela era um organismo, e eu era apenas um intruso. E então, de forma súbita, tudo parou. O silêncio absoluto tomou conta, tão pesado que doía nos ouvidos. A figura não estava mais visível, mas eu podia senti-la, atrás de mim, observando. O corredor voltou ao seu tamanho normal. As prateleiras pararam de se multiplicar, e o carrinho de compras permanecia exatamente onde eu o deixara antes de tudo começar. Ainda assim, sabia que não havia terminado. Algo estava acordado. Algo que vivia ali, nas sombras da loja, observando. E eu estava preso, por enquanto, entre o mundo real e um lugar que não deveria existir. O relógio voltou a marcar o tempo corretamente, mas os segundos pareciam pesar mais do que minutos. Eu podia ouvir o sutil arrastar de passos vindo das extremidades do corredor, mesmo quando ninguém mais deveria estar lá. E no fundo, uma certeza gélida se formava dentro de mim. A loja ainda não havia me liberado. Ela estava apenas me esperando, e eu sabia que quando eu ousasse me mover novamente, ela iria se manifestar mais uma vez. O chamado de Kyoto. Viajar para o Japão sempre foi meu sonho. Desde criança, eu me encantava com os templos, as florestas de bambu, as histórias de samurais e os mitos das criaturas que rondavam as noites silenciosas. Quando finalmente juntei dinheiro suficiente, decidi que não esperaria mais. Comprei a passagem e parti sozinho, convencido de que essa viagem mudaria minha vida. Mal sabia eu o quanto mudaria, e da forma mais assustadora possível. Cheguei em Tóquio primeiro, deslumbrado com as luzes, os arranha-céus, as ruas lotadas e os sons que nunca paravam. Era como estar em um futuro vivo, uma metrópole que pulsava. Mas não era Tóquio que me chamava, e sim Kyoto. Algo dentro de mim me empurrava para aquela antiga capital, como se houvesse uma promessa me esperando. Na terceira noite, embarquei em um trem noturno rumo a Kyoto. A viagem foi tranquila. As janelas mostravam reflexos escuros da floresta e das pequenas vilas iluminadas apenas por lanternas vermelhas. Em certo ponto, percebi que não havia mais nenhum passageiro além de mim. O cobrador, um homem de olhar apagado, caminhou pelo corredor e me encarou de uma forma que me gelou por dentro. Sem dizer nada, apenas carimbou meu bilhete e seguiu em frente. Quando cheguei a Kyoto, era madrugada. A estação estava praticamente deserta, exceto por uma senhora que vendia chá em garrafas de vidro. Ela me fitou por longos segundos antes de me oferecer um frasco. Não aceitei, mas nunca vou esquecer a frase que ela disse com a voz rouca, quase um sussurro. Eles já sabem que você chegou. Não entendi, mas o arrepio que subiu pela minha espinha fez com que eu me apressasse para sair dali. Nos primeiros dias visitei templos, jardins e becos antigos. Mas à medida que explorava, comecei a sentir algo estranho. Em cada esquina vazia, em cada corredor estreito, parecia haver alguém me observando. À noite, o silêncio de Kyoto não era silencioso. Havia sempre um sussurro distante, como uma respiração que vinha das sombras. Uma tarde, decidi visitar o Fushimi Inari Taisha, famoso por seus milhares de portões vermelhos que formam um túnel interminável. A princípio, turistas caminhavam pelo mesmo trajeto, rindo, tirando fotos. Mas eu continuei subindo, cada vez mais alto, até me ver sozinho. O vento ali parecia carregar vozes. As estruturas de madeira rangiam, e a cada passo, o som dos meus pés era repetido por um eco que não vinha de mim. No topo encontrei um pequeno santuário abandonado. As pedras estavam cobertas de musgo, e as raposas de pedra tinham olhos gastos. Ainda assim, havia oferendas recentes. Arroz, moedas e até bonecas de porcelana. Foi então que ouvi claramente uma voz atrás de mim. Você voltou. Girei o corpo, mas não havia ninguém. Apenas os portões vermelhos descendo pela montanha. A voz, porém, tinha sido real demais para ser fruto da minha imaginação. Naquela noite, acordei em meu quarto de hotel com o som da porta deslizando. As cortinas tremiam, embora a janela estivesse fechada. No canto do quarto, uma sombra mais escura que a própria escuridão parecia se erguer. Eu não conseguia me mover. Meus olhos estavam abertos, mas meu corpo não respondia. A sombra então se inclinou e senti seu peso sobre meu peito. Ela não tinha rosto, mas havia algo no espaço vazio de sua cabeça que parecia me devorar com olhos invisíveis. Sussurros ecoavam em japonês, palavras que não compreendia, mas que soavam como orações antigas.
Antes de perder a consciência, percebi que a sombra tinha mãos alongadas e afiadas, que se fechavam lentamente sobre minha garganta. Despertei ao amanhecer, sozinho. Nenhum sinal da visita, exceto marcas vermelhas em meu pescoço, como se garras tivessem pressionado minha pele. Eu deveria ter fugido de Kyoto naquele dia. Mas algo me prendia ali, não apenas a curiosidade, mas uma sensação sufocante de que eu tinha sido escolhido para algo. Cada noite a sombra voltava, ficando mais próxima, mais sólida, mais real. Eu já não dormia mais. Buscando respostas, conversei com um monge em um pequeno templo. Contei apenas parte do que estava acontecendo, omitindo os detalhes mais insanos. Ele me olhou por um longo tempo. Depois colocou diante de mim uma pequena estatueta de raposa com um selo preso à boca. O que o persegue não é deste mundo, disse ele. É um espírito faminto. Se veio até você, é porque você já pertenceu a ele em outra vida. Perguntei como poderia me livrar. O monge apenas abaixou a cabeça e respondeu: Você não pode, mas pode escolher, servir ou fugir. Se fugir, ele seguirá. Se servir, talvez lhe poupe. Saí do templo com mais medo do que respostas. Mas algo dentro de mim começou a aceitar a ideia. E se aquela sombra tinha razão? E se eu realmente já tivesse estado ali, em outra vida, e agora estava apenas retomando um destino interrompido? Na última noite em Kyoto, o espírito não apenas apareceu. Ele falou. Acordei com o quarto mergulhado em escuridão, mesmo com as luzes acesas. A sombra tomou forma diante de mim, alta, deformada, com longos membros que se arrastavam pelo chão. De dentro de seu vazio, uma voz ressoou, não em japonês, mas em algo que minha mente estranhamente compreendeu. Você prometeu. Meus ouvidos uniram. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. A sombra estendeu a mão, e senti um frio insuportável tocar minha testa. Imagens invadiram minha mente. Campos antigos, templos queimando, eu usando roupas de séculos atrás, e aquela mesma sombra caminhando ao meu lado, como se fosse parte de mim. Caí de joelhos. A voz continuou. Retorne. Quando despertei, estava no meio da floresta de bambu de Arashiyama, sem lembrar como cheguei lá. O sol nascia, mas o frio não passava. No bolso do meu casaco havia um amuleto vermelho que eu não tinha antes, marcado com símbolos que não conseguia ler. Voltei ao hotel apenas para pegar minha mala. Peguei o primeiro trem para Tóquio, tentando acreditar que tudo aquilo tinha sido um pesadelo. Mas o amuleto ainda estava comigo. E enquanto o trem cortava os campos, percebi algo aterrorizante. Meu reflexo na janela não se movia ao mesmo tempo que eu. Ele sorria, enquanto eu tremia. Desde então, voltei para o meu país, tentando levar a vida normalmente. Mas sei que não estou sozinho. Às vezes acordo no meio da noite e vejo os portões vermelhos em meus sonhos, intermináveis me chamando de volta. Outras vezes, sinto o peso daquela sombra sobre meu peito. E agora, mais do que nunca, sinto que a voz está ficando mais clara. Ela não pede mais. Ela ordena. Retorne. Achei que voltar para casa fosse me libertar, mas só tornou tudo pior. Desde minha chegada, os sonhos ficaram mais intensos. Não eram mais apenas imagens vagas dos portões vermelhos ou da sombra sem rosto. Agora eu caminhava dentro deles, sentia o cheiro de madeira úmida, o vento cortante, e ouvia aquela voz incessante repetindo a mesma ordem. Retorne. Perdi noites de sono, meu corpo enfraqueceu, e o amuleto vermelho que encontrei em Kyoto parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Às vezes eu o deixava dentro de uma gaveta trancada, mas pela manhã ele sempre estava ao meu lado, sobre o travesseiro. Houve um momento em que pensei em destruir o objeto. Coloquei-o no fogo, mas as chamas não o tocaram. Afundei-o na água, mas ele não se molhou. E quando tentei jogá-lo no lixo, acordei no dia seguinte com ele preso em volta do meu pescoço como se fosse um colar. Não consegui mais suportar. Na terceira semana de tormento comprei uma passagem de volta ao Japão. Eu já não via escolha. Se não retornasse, aquela sombra acabaria me consumindo. Quando o avião pousou, senti um alívio estranho, como se algo dentro de mim estivesse finalmente satisfeito. Mas esse alívio não era humano. Era a sombra. Peguei um trem direto para Kyoto. As paisagens familiares voltaram a me cercar, mas havia algo diferente. Eu via os portões vermelhos não apenas no templo Fushimi Inari, mas nas entradas das casas, nas esquinas, até refletidos nos vidros das janelas. Era como se a cidade inteira fosse apenas um gigantesco labirinto me guiando de volta.
Na noite seguinte, subi sozinho o mesmo caminho de Tori que havia percorrido antes. Estava escuro e não havia mais turistas. O vento trazia um som que não era vento. Era um canto baixo, um lamento. Cada passo ecoava como se 100 outros pés marchassem comigo. Cheguei ao santuário abandonado no topo. As oferendas ainda estavam lá, mas mais frescas, como se tivessem sido deixadas naquele mesmo dia. A sombra me esperava. Desta vez, ela tinha forma quase humana. Alta, com um kimono negro rasgado, braços longos demais e um vazio onde deveria haver rosto. De dentro desse vazio ecoou: "Você demorou." Eu não respondi. O amuleto em meu peito queimava. Instintivamente segurei-o. A sombra ergueu uma das mãos deformadas e apontou para mim. A promessa: "Cumpra." Imagens explodiram em minha mente novamente. Eu, em outra vida, ajoelhado diante daquele mesmo espírito. O templo em chamas, homens mortos ao redor, e eu oferecendo algo em troca de poder. Meu corpo inteiro tremeu. Eu havia sido um traidor, um assassino, alguém que havia vendido a alma a essa entidade séculos atrás. E agora, estava ali para pagar a dívida. "O que você quer de mim?" Consegui murmurar, a voz quase falhando. A sombra se aproximou. O vento parou. As árvores em volta silenciaram. E ela sussurrou dentro da minha mente, tão nítido que senti o gosto metálico do sangue na boca. "O retorno é o sacrifício." De repente percebi o que significava. Eu não estava ali para viver. Eu estava ali para morrer. Para me entregar. Caí de joelhos diante do altar coberto de musgo. O amuleto começou a se abrir, rachando como um casulo, revelando dentro dele uma pequena esfera escura que pulsava como um coração. A sombra estendeu as mãos. O desespero me consumiu. Eu não queria morrer, mas quanto mais resistia, mais meu corpo era sugado para frente, como se a gravidade me puxasse para dentro daquele vazio. Minhas unhas arranharam as pedras do santuário, mas não consegui segurar. E então, silêncio. Quando abri os olhos, já não estava no topo da montanha. Eu estava no meio de uma rua de Kyoto, mas não como a conhecia. Lanternas vermelhas tremulavam em cada esquina, e multidões de figuras sem rosto passavam ao meu lado. A cidade parecia a mesma, mas envolta em um crepúsculo eterno. Olhei para minhas mãos. Eram transparentes. Eu não respirava. Não sentia meu coração. Foi nesse momento que compreendi. Eu tinha retornado, mas não ao mundo dos vivos. O santuário não era apenas um templo abandonado. Era um portão. E eu, finalmente, havia atravessado. Agora caminho por essa Kyoto distorcida, preso entre o passado e o presente, entre a vida e a morte. As outras almas que vagam por aqui não falam, apenas me seguem com olhos vazios. A sombra nunca mais apareceu, mas eu sei que ela está em algum lugar, me observando. Talvez eu tenha cumprido minha promessa. Talvez eu seja apenas mais um espírito faminto, condenado a repetir eternamente esse ciclo. Mas o mais aterrorizante é perceber que às vezes vejo reflexos do mundo real. Lanternas de verdade, pessoas vivas passando sem notar minha presença. E em raros momentos consigo sussurrar através da barreira. Se você algum dia visitar Kyoto e sentir uma voz sussurrando seu nome no meio dos portões vermelhos, não olhe para trás. Pode ser eu tentando arrastar você para cá. E se você ouvir, retorne. Será tarde demais. A maldição da TV. Sempre achei que minha casa fosse o lugar mais seguro do mundo. É estranho pensar que uma sensação de segurança pode se desfazer em tão pouco tempo, quase como se tivesse sido apenas uma ilusão construída ao longo dos anos. Eu morava sozinho havia 2 anos, num apartamento simples, no 8º andar de um prédio relativamente antigo, mas bem cuidado. O barulho constante da rua era abafado pelas janelas, e à noite eu sempre encontrava conforto na companhia da televisão. Era uma sexta-feira, e eu tinha voltado exausto do trabalho. O céu estava carregado, prenunciando uma tempestade. Liguei a TV para espantar o silêncio. O zumbido baixo do aparelho preenchia a sala, e isso sempre me dava uma sensação de presença, como se eu não estivesse tão sozinho. Escolhi um canal qualquer e deixei rolar. As horas foram passando, e a tempestade finalmente caiu. Os relâmpagos iluminavam o quarto, e os trovões faziam tremer os vidros das janelas. Foi então que percebi algo estranho. Entre uma mudança de canal e outra, a tela escureceu por alguns segundos, e uma imagem distorcida surgiu. Não era propaganda, nem cena de filme. Era como se alguém tivesse gravado por cima da programação. Apareceu um corredor mal iluminado, filmado por uma câmera parada. A qualidade era ruim,
cheia de ruídos, mas dava para ver o suficiente. As paredes estavam descascadas e havia uma porta no fim do corredor. Nenhum som, nenhum movimento, só aquilo. Pensei que fosse algum canal de terror experimental ou alguma pegadinha. Ri nervoso, mas não consegui mudar de canal. O controle não respondia. Apertei todos os botões, mas nada. A imagem continuava ali, imóvel, me prendendo. De repente, um barulho de passos ecoou pelo corredor na tela. Lentamente, uma sombra começou a se aproximar da câmera. Não dava para ver o rosto, apenas uma figura alta, magra, caminhando devagar. Quando chegou mais perto, a tela piscou e voltou para a programação normal. Eu soltei o ar, sem perceber que estava prendendo a respiração. Tentei desligar a TV, mas ela simplesmente não desligava. A tela ficou preta, refletindo meu próprio rosto, pálido e assustado. Atrás de mim, no reflexo, vi por um instante o mesmo corredor da transmissão. Virei-me imediatamente, mas a sala estava vazia. Quando olhei de novo para a tela, só havia meu reflexo. Decidi puxar da tomada. A tela apagou. Suspirei, rindo da minha própria paranoia. Talvez tivesse sido só um erro de transmissão misturado ao meu cansaço. Peguei uma cerveja na cozinha e voltei para o sofá. Mas antes de me sentar, percebi algo que fez meu estômago gelar. A TV estava ligada de novo. Dessa vez não mostrava o corredor. Era a minha sala. A mesma sala em que eu estava. Só que a imagem não estava em tempo real. Eu aparecia no sofá, minutos antes, trocando os canais, exatamente como havia feito. Era como se alguém tivesse gravado tudo. Meu corpo paralisou. A filmagem avançava rápido, até chegar ao momento em que eu puxava a tomada. Então a gravação parou. A tela escureceu e, em letras brancas, surgiu uma frase. Não olhe para trás. Meu coração disparou. Não queria obedecer, mas também não queria desafiar. Permaneci imóvel, olhando para a tela. As letras sumiram e o corredor voltou a aparecer. Só que agora estava mais iluminado. A porta ao fundo estava aberta. E então ouvi. Não da televisão, mas do meu próprio apartamento. Passos, vindos do corredor que ligava a sala ao meu quarto. O som era lento, compassado, e o chão de madeira rangia a cada movimento. Eu sabia que estava sozinho. Sabia que não deveria haver ninguém ali. Mas os passos continuavam, aproximando-se. Sem pensar, corri até a porta de entrada e a travei. O barulho dos passos parou. A TV chiava, mostrando apenas estática. O silêncio era sufocante, mas eu não tinha coragem de ir até o quarto para conferir. Tentei ligar para alguém, mas o celular não tinha sinal. Verifiquei a hora. 00:00. O relógio digital piscava, como se estivesse prestes a falhar. A tempestade lá fora continuava, mas o que me apavorava estava dentro. A tela da TV voltou a funcionar. E para meu desespero mostrava meu quarto. A câmera parecia estar posicionada no canto, perto do guarda-roupa. Na imagem, o quarto estava escuro, exceto por uma silhueta parada ao lado da cama. Alta, imóvel, voltada para a câmera. Senti uma náusea subir pela garganta. Como aquela imagem estava sendo transmitida? Quem estava no meu quarto? Peguei uma faca na cozinha e decidi abrir a porta devagar. A cada passo que eu dava em direção ao quarto, o eco dos meus movimentos parecia se misturar com outro, mais pesado, mais arrastado. Cheguei à porta e empurrei. O quarto estava vazio. Nenhuma câmera, nenhuma figura. Apenas escuridão e silêncio. Mas quando voltei os olhos para a TV da sala, percebi. A imagem ainda mostrava o quarto, só que agora com a porta aberta. Exatamente como eu havia deixado. E a figura ainda estava lá. Só que dessa vez, não parada. Ela caminhava em direção à porta. Desesperei. Corri para desligar a TV novamente, mas antes que conseguisse, a tela mostrou algo que fez minhas pernas tremerem. Eu mesmo, parado em frente ao aparelho, com a faca na mão, olhando fixamente para a tela. Mas atrás de mim, bem atrás, a sombra se erguia. O reflexo na tela parecia mais real que a sala em que eu estava. Olhei em volta, tremendo, mas não vi nada. Quando voltei a olhar para a TV, a figura estava exatamente onde eu deveria estar. E então, em um segundo, a tela ficou preta. Fiquei imóvel por minutos até que a coragem me faltou. Corri para o quarto, tranquei a porta e me escondi debaixo das cobertas, como uma criança. Mas a TV da sala ligou de novo sozinha. O som ecoou pelo apartamento, arranhado, cheio de estática. A última coisa que ouvi antes de tampar os ouvidos foi uma frase sussurrada, arrastada, repetida diversas vezes. Você não devia ter olhado para trás. E então, passos. Dessa vez parando bem na frente da porta do meu quarto. Os passos diante da porta pararam. O silêncio era tão pesado que parecia me sufocar. Eu estava debaixo das cobertas.
a faca ainda em minha mão, como se aquele pedaço de metal pudesse me proteger do que quer que estivesse do lado de fora. Por alguns segundos pensei que tivesse imaginado tudo, que fosse apenas o medo me pregando peças. Mas então ouvi uma respiração pesada, lenta, do outro lado da madeira. Eu sei que você está aí. A voz não vinha de uma pessoa comum. Era baixa, rouca, arranhada, como se tivesse atravessado um filtro velho e quebrado de televisão. Meu corpo inteiro tremeu. Eu queria gritar, mas não consegui. A maçaneta da porta se moveu, girando lentamente. Primeiro para um lado, depois para o outro. Felizmente eu a havia trancado. Mas o som metálico da chave inexistente tentando forçar a entrada ecoou dentro da minha cabeça. De repente, a televisão da sala aumentou o volume sozinha. O som de estática se transformou em vozes sobrepostas, centenas delas, falando ao mesmo tempo, num coro enlouquecedor. Palavras sem sentido, mas entre elas, uma se repetia, clara e direta. Abra. Eu não aguentei. Saltei da cama, peguei o celular e tentei discar o número da polícia, mas a tela não acendia. Tudo estava morto. Olhei ao redor em desespero. E foi quando percebi. O guarda-roupa estava entreaberto. Eu nunca o deixava assim. De dentro dele saía uma luz fraca, azulada como a da TV. Me aproximei contra a minha própria vontade, como se algo me puxasse. No fundo do armário, atrás das roupas, havia uma tela. Sim, como se a parede tivesse sido substituída por um vidro que transmitia imagens. E o que mostrava era o meu quarto, visto de cima. Eu estava ali, parado diante do próprio guarda-roupa. Só que na tela, eu não estava sozinho. A figura alta e magra estava atrás de mim, imóvel, a cabeça inclinada como se me observasse. Dei um pulo para trás, mas bati contra o criado mudo. O barulho foi suficiente para romper a tensão. A porta do quarto se abriu com violência. Não havia vento, não havia ninguém. Mas a porta escancarada me mostrou o corredor. E no corredor, as luzes piscavam. A cada oscilação, a sombra surgia mais perto. Primeiro ao fundo, depois no meio, até parar diante da porta do meu quarto. Ela não entrou. Ficou ali, parada, como se esperasse por mim. Foi nesse instante que percebi. Talvez fugir fosse inútil. Talvez essa coisa não estivesse apenas no meu apartamento, mas dentro da própria televisão, das paredes, do ar que eu respirava. Algo que me escolheu. A tela dentro do armário piscou. Mostrava novamente a sala. E na sala, a televisão ligada. E na televisão, o corredor. E no corredor, o meu quarto. Um ciclo interminável. Um reflexo dentro do outro como um espelho sem fim. E em cada reflexo, a figura estava mais próxima de mim. Mais nítida, mais real. O som da TV da sala parou. Tudo ficou em silêncio absoluto. Até minha respiração pareceu suspensa. Então, a sombra atravessou a porta. Eu gritei. Corri para a janela, abri com força e, sem pensar, me lancei no vazio. O vento cortou meu corpo e o chão se aproximava numa velocidade absurda. Eu sabia que não teria chance de sobreviver, mas por um instante achei que preferia isso a ser alcançado. Mas o impacto nunca veio. Quando abri os olhos, estava sentado novamente no sofá da minha sala. A TV à minha frente ligada. Mostrava o corredor. Olhei para minhas mãos. A faca ainda estava lá. Minha respiração estava ofegante, mas não havia marcas de queda, nem dor. Era como se nada tivesse acontecido. Na tela, a câmera do corredor se aproximava lentamente da porta, até revelar meu quarto. A figura não estava mais lá, porque agora ela estava comigo. Olhei para o reflexo na tela. Vi meu rosto apavorado, e atrás dele, aquela silhueta alta, magra, se inclinando sobre mim. A televisão chiou pela última vez. As letras apareceram em branco sobre o fundo preto. Você não pode desligar. A tela escureceu, e o apartamento inteiro mergulhou no silêncio.